O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a emigrar para Portugal, os eventos e feijoadas do Fofa Fest, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa, e a nova coleção da La Clava, que está muito feminina e bem sensual. Olá, e aqui é Malu Maciel com vocês novamente com o nosso programa Experiências. E hoje eu tenho um programa maravilhoso para você. Não é somente um entrevistado, mas vários atores maravilhosos e um diretor de peso. Olha lá, vocês não podem perder. Vamos iniciar agora com meu amigo querido, ator, gatíssimo, maravilhoso galã, Uel Aguiar. Bem-vindo, querido! Bem-vindo ao meu programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, principalmente porque é uma amiga há mais de uma década, né? Nossa amizade, olha que privilégio. Amiga desse gato maravilhoso. Que regado a bons uísques. Ele já fez tanta novela maravilhosa como A Força do Querer, né, querido? Policial Gato você fazia. E essa história de Policial Gato é muito engraçada. Porque acho que saiu uma nota, uma coluna aí desses sites de fofoca aí, falando essa coisa do Policial Gato, mas eu acho que é muito mais por causa da fantasia que se nutre, né, em torno da farda. Então, não, é por causa da modéstia. Ele é um gato, ele é uma pessoa maravilhosa por dentro e por fora, eu posso garantir. E ele, além desses personagens maravilhosos que ele vem fazendo na telinha, porque A Força do Querer não foi sua última novela, quer dizer, talvez a última foi... Não sei se foi a última, mas foi uma das várias novelas que você fez. Não, depois da Força do Querer, eu acho que eu fiz mais uma ou duas coisas. Não sei se Eta Mundo Bom, que eu fiz o Ataúfo, foi antes, e logo depois veio Orgulho e Paixão. Uma novela inspirada na obra de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, onde eu fiz o delegado Baltazar, ao lado do meu querido amigo Tiago Lacerda, no qual também a gente acabou de fazer um filme aí. Se Deus quiser, no segundo semestre aí vem forte. Chama-se Água na Boca. Ai, que legal! E você fez também, além de cinema e além de novelas, muito teatro, muitas peças de teatro. Eu, inclusive, já fui assistir várias peças suas. Você é grande no teatro. E agora você está com uma peça em específico que nós vamos falar agora. E nós vamos ter o prazer de conversar não só com você, como com os seus colegas de trabalho, Daniel Dantas, né? André Junqueira. Verdade. E sob direção de Marcos Alvise. Uhum. Como é que é trabalhar com Marcos Alvise, com Daniel Dantas, com André Junqueira? Caramba, foram muitas perguntas dentro de uma mesma pergunta, mas com um simbolismo tão grande que me remete a um passado nem tão longínquo assim, né? São somente 22 anos de carreira desde que eu me formei na Martins. E de lá para cá foram tantos espetáculos, foram tantas emoções, tantas tensões, tantos desbravamentos, tantas derrubadas de muro, tantas resistências, que só de falar eu me emociono, porque se tem uma coisa que existe são os deuses do teatro. Senão isso aí não resistiria tanto tempo. E falar do teatro me enche de orgulho, porque é a minha escola, é a minha vida. É no palco que eu me sinto forte, que eu me sinto capaz, que eu me sinto um homem melhor. Inclusive, o meu ser humano é que alimenta o meu artista. E agora eu estou fazendo um espetáculo chamado Crimes Delicados, como já foi anunciado. Um espetáculo primoroso. O espetáculo é de um primor cênico maravilhoso, é de um texto tão rebuscado e de uma direção que eu diria para você que talvez uma das maiores e mais dedicadas que eu tenha passado ao longo dessa minha carreira. Que maravilha. Todos os dias. E olha que a peça, na verdade, é reeditada. E o Marcos Alvise, ele tem estado aqui todos os dias, às 5, 6 horas, de domingo a domingo. E ele, paralelo ainda, ele dá aula na Cal. Então, que maravilha, hein? Parabéns. É de uma doação que só o teatro, junto com a sua equipe chamada Teatro, é capaz de produzir. Então, trabalhar com o Marcos Alvise é
é olhar para ele e falar assim, eu confio em você. Olha que maravilha. Trabalhar com o André Junqueira, eu vou deixar para daqui a pouco, porque eu vou falar. Com o Daniel Dantas é como jogar com o Messi. E trabalhar com o André Junqueira... Não, o Messi, o Lionel Messi. Eu sei, mas me lembrou mestre, que também ele é um mestre. Que também é. Ou seja, tudo se torna mais fácil, a bola chega melhor. O Daniel faz o difícil se tornar fácil. Ele joga para você. Isso faz você jogar de volta para ele. E nessa brincadeira o jogo cênico fica fora de série. E o André, que é a personagem da Lila, condutor de toda essa trama aqui, ele é meu irmão, meu amigo, meu fiel escudeiro, meu companheiro, meu brother. Há muitos anos. Há muitos anos. A gente divide muitas coisas. E esse companheirismo a gente traz, inclusive, para o palco. Claro, sempre regido por um diretor, porque senão você acaba se perdendo. São 3 líderes em cena. Se você não tiver uma boa mão ali, você não vai saber conduzir. E essa peça eu acho que a gente conseguiu chegar no melhor que ela pode ter. Que maravilha. Então, trabalhar com o André Junqueira... eu diria que é uma comédia. Porque é uma comédia diferente, eu já assisti várias vezes. Eu diria para você que é um teatro do absurdo. O que vem a ser o teatro do absurdo? Às vezes as pessoas não sabem, nem eu mesmo sei, mas eu sei um pouco porque eu leio sobre teatro absurdo e já faço teatro absurdo já há algum tempo, como recentemente fizemos um Harold Pinter. É o absurdo da vida. É aquilo que não se pode prever. É aquilo que é pego de surpresa, é aquilo que te remete a alguma coisa que te traz uma emoção nova. Então, essa peça, ela é o absurdo da vida, só que trazida para os palcos. E eu recomendo, gente, eu já assisti várias vezes. Você vai rir. Vai. É um absurdo, mas é interessantíssimo. Vai por mim. Gente, está no Petra Gold. Isso aí, Teatro Petra Gold. Todas as sextas e sábados, durante todo o mês de maio, às 20h30. Sextas e sábados até o dia 28 de maio, aqui no Teatro Petra Gold, na rua Conde de Bernadotte, número 26, no Leblon. Oh, que maravilha! Falou tudo para mim, obrigada. Isso que é uma alegria, entrevistar as pessoas que têm tudo na ponta da língua. Um abraço. Obrigada, meu querido. Agora vamos mostrar para eles o nosso bate-papo. Vamos bater um papo eu, você, Daniel Dantas, André Junqueira, e depois a gente vai pedir a opinião do mestre Marcos Alvise. Vamos lá? Vamos lá. Então, ó, vem com a gente. De onde surgiu essa ideia de montar essa peça maravilhosa? Bom, na verdade, eu fui convidado. A ideia foi deles e a gente estava fazendo o Inoportuno em São Paulo. E aí eu não sei na cabeça de qual dos dois veio essa ideia de remontar, que eles já tinham montado, né? Já tinham montado a peça. E aí eu li, adorei. E nós fizemos uma temporada pequenininha, num horário ruim, em São Paulo, e mesmo assim a gente levou gente à beça, foi incrível. A gente estava em cartaz lá, a gente já ia fazer uma temporada de 2 meses com o Inoportuno, e a gente, na época, tivemos a ideia de fazer uma temporada dupla, né, 2 espetáculos ao mesmo tempo, porque seria o mesmo elenco, né, nós éramos 3 no Inoportuno, seríamos 3 no Crimes, e a ideia de botar o Daniel no meio dessa confusão geral que é esse espetáculo, mas deliciosamente planejado pelo José Antônio de Souza, era uma coisa, para a gente, até mesmo um desafio, né? Porque trabalhar com ele é fantástico. É a nossa segunda experiência, a gente fez o Inoportuno e a disponibilidade do Daniel, assim, se a gente for pensar os anos de trabalho, sabe, o conhecimento que ele tem, tá com 2 atores mais jovens e a gente sempre assim, sempre no mesmo barco, sabe, sempre com a mesma vontade. Aquela temporada era uma temporada nova pra gente, fazendo 2 peças em São Paulo ao mesmo tempo e com o mesmo elenco. Foi muito bacana, assim. O irmão vai falar agora com relação a por que a gente convidou e como foi esse processo todo, que também foi uma correria, né? Pois é, foi exatamente há 7 anos atrás. Nós estávamos voltando, depois de quase 20 anos de carreira, nós estávamos voltando para se pós-graduar na escola, mas com o interesse de sair de lá com um projeto que nós trouxéssemos aqui para fora. Foi nesse momento em que o Alvise comprou a nossa ideia, apresentou para a gente esse texto,
Mas esse texto tinha um problema. Ele era feito por 2 mulheres e um homem. Mas eu fiquei tão enlouquecido por esse texto, tão enlouquecido, que eu não queria abrir mão dele. Eu sabia que alguma coisa poderia acontecer. E aí eu falei pro André, leia esse texto. Ele, mas não vai dar, tem 2 mulheres e um homem. Eu falei assim, leia esse texto, depois você me fala, como é que a gente... Mas só leia. Aí ele desceu do aeroporto, fatalmente ele tinha acabado de enterrar um ente querido, o pai dele. Eu, uma semana antes, minha mãe. Foi muito louco isso. E aí ele já desceu, ele já leu no voo e desceu no aeroporto dizendo, vamos fazer Crimes Delicados, eu vou fazer a Lila. E aí nos restou convidar o 3º ator, que foi o Bernardo Schlegel, na primeira temporada. E a peça deu uma aparecida no circuito, mas ela parou um pouquinho e só foi reeditada em São Paulo, que também foi um aperitivozinho do que realmente a gente quer fazer agora. Deu uma passada, deu uma limpada, uma ressignificada em todo o texto. E eu tenho certeza que a gente, como está sentindo aqui dentro, as pessoas vão sentir ali fora o impacto que é essa joia do teatro brasileiro, como disse bem o nosso diretor Marcos Alvise. E, meus queridos, sobre o personagem de vocês, como é que foi a construção desses personagens? Vocês acham que cada personagem foi o ideal para cada um de vocês? Assim, eu acho que essa na verdade serão 3 respostas. Cada ator funciona de uma maneira. Eu sempre brinco, exagerando um pouco, eu não tenho construção de personagem. Eu não construo personagem. Eu leio o texto, decoro e faço o que está escrito ali. Não tem muito mais do que isso. E aí a ideia, e eu acho que isso é uma característica de textos bons, assim, o jeito que ele está escrito já te diz o que você deve fazer. E é um pouco só fazer aquilo, você executar bem. Claro que o ator tem uma área enorme dele de criação, que em geral, inclusive, é desrespeitada. Por exemplo, nós recebemos direitos conexos em vez de receber direitos autorais, quando nós também somos atores, mas grande parte do nosso trabalho, a maior parte do nosso trabalho, é só fazer o que está ali. Então, para mim, assim, ok, é uma empregada com determinadas características, como a gente vai falar várias vezes, não pode explicar muito porque dá spoiler, é uma peça que vive muito das surpresas, das pequenas reviravoltas, que acontecem muito na linguagem mesmo, no falar dos personagens. Então, para mim, foi delicioso, foi imediato, assim, vamos embora. Não tem muita diferença, eu acho, do que eu faço hoje com uma primeira leitura, assim. É muito gostoso mesmo, assim, é um prazer. Não, e é muito hilário, assim, a primeira vez que eu pelo menos, que eu vi o Daniel caracterizado, eu olhava e falava assim, eu não acreditava, eu falava, meu Deus do céu. E a gente, porque nós dois fazemos personagens femininos, né, eu e ele, eu faço a Dona da Lila. E aí tinha hora que eu olhava para ele assim, e o bacana é que a gente talvez foi construindo isso mais ou menos juntos, porque hoje em dia, eu não sei se tem uma inveja da Dona da Lila com a Efigênia, uma competição interna, não sei o que é isso. Eu acho que a gente tem um monte de coisas na relação. Ela é meio afim do Hugo. E a Dalila, não sei se a Dalila também é afim acho uma da gracinha, Efigênia. né? Fica um negócio meio Mas a Dona Dalila, quando veio para mim, com relação à construção de personagem, eu também não sou muito de criar o personagem, não. Às vezes, quando eu vejo isso vai acontecendo, eu vou muito pela leitura do texto, do que está escrito, do que ela está falando, do que o personagem está... Qual que é a intenção, e isso vai vindo aos poucos. Eu lembro que no começo, ela falava algumas coisas que eu ficava assustado. Eu falei assim, como é que ela está falando isso, né? Porque ela vai num crescente, numa alucinação que o Zé Antônio construiu isso muito bem feito, com os 3 personagens, acredito eu, mas ela é como se ela fosse mais profundo em tudo, sabe? Ela não faz nada mais ou menos. Se ela quer muito, se ela não quer também, ela não quer, ela quer distância total.
E foi muito engraçado que a primeira vez que eu nunca faço isso, assim, olhar quem já fez alguma coisa para eu fazer aquela mesma coisa, né? Mas depois dela quase construída já na minha cabeça, eu fui entender que quem havia feito tinha sido a dona Anissete Bruno, né? Que fez a dona Dalila. E aí quando eu... É engraçado que eu fui ver o que a Anissete fez depois, mas quando eu pensei na Anissete fazendo aquilo, eu falava assim, gente, como é que a Anissete fazia isso? Como é que ela poderia... E é engraçado que ela me deu uma força muito grande, que eu não sei de onde foi. A gente encontrou uma vez, ela acabou sendo nossa madrinha do espetáculo na primeira temporada. E essa força veio dela, sabe? Eu não sabia dessa E eu olhava para ela assim e eu pensava assim, ela é a dona Dalila, ela é a dona... Então, ao mesmo tempo que tem essa coisa assustadora, ela tem uma coisa de sofisticação, sabe, de mãezona que vem da dona Anissete. É uma homenagem a ela que eu, enfim, eu acabei fazendo. Bom, tem uma frase de uma introdução de uma música chamada O Chato, do Oswaldo Montenegro, que diz que todos os personagens que eu represento são fantasmas que me acompanham dizendo eu sou você amanhã e ontem. Então eu acho que construir personagem, dentro da sua pergunta, é o mesmo que construir o ser humano na vida, sabe? Você nunca está pronto. Você sempre vai construindo, você vai levando. Quando você inicia o processo criativo, você vai levando aquela personagem com você para todos os lugares que você vai. Você acaba criando com ela uma empatia. E ela acaba fazendo parte de você mesmo. E aí, com a sugestão do texto, com o trabalho do diretor, com tudo isso, a gente vai dando vida e acreditando. Porque, para mim, teatro é isso, não importa o que você esteja fazendo. Drama, melodrama, comédia, pantomima, buffon, o que você estiver fazendo, faça com verdade. E eu procuro acreditar na viagem desse Hugo, porque a peça não é uma peça naturalista. Como a gente bem vem dizendo, naturalismo é a televisão. E o teatro ele já é, de fato, realista. Ele já tem um tom realista. E essa peça é realista, quase beirando o surrealismo, que, na verdade, bate com o teatro do absurdo, que foi lindamente escrita por esse autor, que a gente tem tanto falando, porque ele merece, sim, todos os louros, por ter não só escrito esse texto, mas todos os textos que eu li dele são pérolas. E eu acho que, em pouco tempo, esse nome vai reverberar forte aí fora. Meus queridos, vocês indicam essa peça? E por quê? Eu indico muito esse espetáculo e eu vou dizer por quê. E não é porque eu estou fazendo o espetáculo. Para quem gosta de teatro mesmo, é um espetáculo onde vocês vão ver um trabalho bem executado por atores dedicados neste momento de trabalho de construção, por uma direção dedicada e por um autor que escreveu um texto alucinante. A maneira com que ele escreve é uma raridade. Então, por que eu indico? Porque nesse momento é uma coisa rara de se ver. As pessoas estão fazendo as coisas numa correria, eu não estou falando que elas não estão fazendo bem feita, mas nós, com todos os problemas que existem no momento, estamos conseguindo fazer bem feito. E a gente trabalha nesse teatro, a gente está aqui há 2 anos, passamos pela pandemia, eu vi vários trabalhos sendo feitos aqui, as pessoas precisando fazer, não é de qualquer jeito, mas precisando fazer, e assim sim, iam fazendo, passando por cima de algumas coisas, e talvez chegou o momento da gente voltar a fazer bem feito, com dedicação, com afinco. Então, por isso que eu indico, eu acho que vocês têm que vir esse espetáculo. Ele está muito redondo, ele está muito gostoso, ele está muito bem trabalhado e está divertido. Então, eu indico, sim. Eu acho isso. Eu acho que o espetáculo ele tem uma coisa extremamente atual, na medida que ele fala de relações que hoje estão ficando, sempre foram no Brasil, mas estão ficando cada vez mais distorcidas. E ele fala isso com uma agudez de observação, assim, muito, muito rara. E, ao mesmo tempo, com um humor que é extremamente sofisticado e muito popular. Eu acho que vocês têm que vir, porque é divertido a beça.
vocês vão se divertir quase tanto quanto a gente se diverte em cena. Então, eu acho que isso já é um motivo para se viver a peça. É porque é bom ver, a gente está desafiando vocês a não gostarem. É verdade. Eu falando sobre a peça, é muito suspeito eu dizer que é uma peça espetacular e que vocês podem vir. Porque é uma peça espetacular e vocês podem servir, vocês vão ver um teatro da melhor qualidade. Um resgate de um teatrão de verdade, um jogo cênico com uma luz maravilhosa, com uma direção maravilhosa, com um cenário que se enquadra em cada detalhe. Nada aqui passa desapercebido. Essa peça é uma peça que foge de qualquer previsibilidade que você possa imaginar. Venha, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Legal, legal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Alviz, eu sou o diretor da peça Crimes Delicados, um texto do José Antônio de Souza, um autor mineiro que escreveu essa peça na década de 1970, início mais ou menos da década de 1970. E ele é um grande autor, ele é um cara que escreveu muito para teatro, várias peças, escreveu muito para televisão, 2 programas de televisão que ele escreveu que eu me lembro muito bem, que um foi Rabo de Saia e o outro foi Grande Sertões Veredas, que ele adaptou da obra, né, do Guimarães Rosa. E ele é um amigo que já se foi, mas está presente em mim, assim, espiritualmente, muito fortemente. Então, essa montagem de agora tem um perfume que eu queria que espalhasse, que chegasse nele, entendeu? Esse perfume dessa peça tão potente que é Crimes Delicados. É uma peça que é sobre um casal de classe média bem alta e a relação desse casal com a empregada, que é do nome Efigênia. E eu só tenho medo de contar muito para não dar spoiler, porque é uma peça muito que tem uma dramaturgia muito sofisticada, sabe? Então, essa relação que vai se processando e vai acontecendo, e a partir dessa personagem, Efigênia, feita pelo Daniel Dantas, que a gente vai compreendendo a trajetória desses personagens, entendeu? Porque é difícil se eu contar alguma coisa, eu acho que tira a surpresa do público. Mas vocês vão ver uma peça muito engenhosa, muito surpreendente e muito atual, que fala de uma maneira muito humorada sobre essa violência que está aí nos nossos dias. Então, é uma peça que foi muito elogiada pela crítica em São Paulo, pelo Sábio Magaldi, que até falou que era um texto, não vou me lembrar as palavras exatamente, mas era uma joia da dramaturgia brasileira. Eu queria que vocês conhecessem esse autor e esse trabalho desses atores maravilhosos, Daniel Dantas, André Junqueira, o El Aguiar. Eu acredito muito nessa peça, eu tenho uma fé imensa nesse trabalho e eu espero que o público goste. Vamos ao teatro. Muito obrigada pela sua audiência hoje no programa Experiências e muito obrigada a vocês, meus queridos, pela participação. Meu querido Daniel Dantas, André Junqueira e o El Aguiar e Marcos Alvise. Obrigada, meus queridos. Sucesso nessa peça maravilhosa. Obrigado, Malu. Prazer estar aqui com você. Prazer. Obrigada, gente. Até o próximo. Beijos. Deixaram em cima da minha cama, né? Desculpa, eu tô atrapalhando
Cris, eu peço licença. Então, dá licença. Por que você quer matar? Eu já te disse, porque eu tenho ódio. Não é porque está na moda. Não, Hugo, é porque eu tenho ódio. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we are together and sing tick tick tick. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see when we are together dancing.